Pessoal, boa noite aí a todos, né? Agradeço fortemente a todos aí pela presença. Esse evento ele é extremamente significativo para a PUC Minas e para o nosso instituto. Eu queria, como um evento externo, né, a gente está recebendo convidados, eu queria pedir licença para vocês, para a gente começar um vídeo institucional da nossa universidade. Então, se me permitem, eu vou compartilhar a tela. Está chegando para vocês? Tá sim, professor. Tá sem áudio, tem que ver se você habilitou o áudio. A PUC Minas é uma das melhores universidades do país e a maior universidade católica do mundo. Desde sua fundação, acredita no poder de transformação do conhecimento. Entende que é preciso formar profissionais comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e solidária e proporcionar competências e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Essa consciência pode ser vista no dia a dia da instituição. Nos laboratórios de práticas profissionais, os alunos experimentam um conhecimento vivo, recebendo formação diferenciada e que beneficia milhares de pessoas, como nos atendimentos clínicos da área de saúde e no serviço de assistência judiciária. Os projetos de extensão e de pesquisa ampliam a interlocução da universidade com a sociedade e oferecem inúmeros incentivos e bolsas para os alunos. Com olhar ecumênico e perspectiva interreligiosa, a Pastoral Universitária PUC Minas promove constante diálogo entre religião, ciências e a cultura. Para contribuir com a formação de uma sociedade plural e crítica, a PUC Minas expandiu-se. Além das 6 unidades na região metropolitana de Belo Horizonte, a universidade está presente no sul do estado, no oeste, no Triângulo Mineiro e no Vale do Jequitinhonha, ajudando a construir uma nova realidade em diferentes regiões. Para manter-se atual, a PUC Minas sabe que é preciso dialogar com os novos tempos. A cada semestre, oferece diversos cursos de pós-graduação para atualização profissional pelo Instituto de Educação Continuada. E nos últimos anos, ampliou o investimento em pesquisa nos programas de mestrado e de doutorado. A universidade inovou ao criar a PUC Minas Virtual, oferecendo graduação e pós-graduação à distância. E inova ao levar o conhecimento para fora das salas de aula. Além de abrir as portas para intercambistas, a internacionalização da universidade democratiza as oportunidades de acesso a uma de suas 153 instituições parceiras pelo mundo. Com o Museu de Ciências Naturais, a PUC Minas abre as portas para uma melhor compreensão da vida no planeta, conhecer o passado para cuidar do futuro. O complexo esportivo, além de ser uma importante opção de convívio entre professores, alunos e funcionários, também oferece programas especiais para a comunidade. Já a V-Motion Audiovisual, com estrutura moderna e uma equipe de profissionais e estudantes, funciona como uma produtora laboratório e sintoniza a universidade no mercado audiovisual. É o conhecimento produzido na PUC Minas, impactando diretamente a sociedade. Sou PUC Minas. Sou PUC Minas. Sou PUC Minas. O resultado é uma universidade grande em tamanho, mas ainda maior em sua missão de usar o conhecimento para transformar a vida das pessoas e a própria realidade em que está inserida. PUC Minas, mais que uma universidade. Pessoal, então, com esse vídeo aí, né, a gente coloca aí a universidade de onde estamos falando. A PUC tem agora a oportunidade, né, de fazer esse desafio aí, né, de ciência dos dados para combate da pobreza no Brasil. Em especial, essa ação é do nosso núcleo de inteligência social, né, e tem aí o apoio de diversos professores, aos quais eu já agradeço, e passo a palavra agora para o professor Sandro, que é o nosso chair do evento. Sandro, obrigado, parabéns, e a palavra é sua.
Tá certo. Professor Max, agradeço aí pela participação, pela abertura, né? Como foi colocado, um evento tão importante que toca numa causa que está intimamente ligado com a missão da nossa universidade, com a missão das pessoas que são cristãos, com a missão de qualquer ser humano que quer ver um mundo melhor, né? Que a gente tem que tentar diminuir as desigualdades e combater a pobreza. Bom, nesse sentido, né, quero também agradecer aos convidados, né, a todos vocês que estão aqui presentes, que reservaram um tempinho para poder conhecer um pouco mais sobre esse desafio, e nós vamos aqui de forma mais rápida passar para cada um dos nossos parceiros poderem fazer uma breve apresentação, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, né, a gente tem, deixa eu colocar aqui para vocês, a gente tem uma lista de parceiros que deve estar aparecendo aí para vocês, isso está inclusive no nosso site oficial, tá? A gente tem a Child Funding, que vai falar agora, né? A Giane vai falar um pouquinho para a gente, nós temos a própria PUC Minas, a empresa A3 Data, Framework e Serpro, tá? Então, eu vou começar aqui passando então a palavra para a Giane, que ela possa se apresentar, e desde já agradecendo, né, a participação dela. A Giane, ela na verdade, ela é gerente de programas na Child Fund Brasil, né, e vai poder dar a sua palavra aí para a gente. Obrigado, Giane. Olá, pessoal, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu estou aqui representando o Child Fund Brasil, parceira, uma organização internacional, parceira aí da PUC Minas, né, nesse levantamento de dados, de indicadores aí na área de pobreza, principalmente relacionada à questão da vulnerabilidade social de crianças e adolescentes, que é o nosso foco de trabalho, né? O Child Fund é uma organização internacional que está presente hoje em 24 países, e no Brasil a gente tem uma atuação bem ampla, aí a gente atende cerca de 50 mil crianças em 55 municípios, e esse trabalho com a PUC Minas aí é muito importante para a gente, porque a gente precisa fazer um mapeamento muito grande desses municípios onde a gente vai começar a atuar, né? O Child Fund atua por meio do apadrinhamento, então é um fundo para crianças, né? Ao qual as pessoas apadrinham crianças específicas e a gente tem que atender essas crianças lá na ponta, né? Então a gente trabalha com organizações parceiras que atendem as crianças, as famílias lá na ponta, para promover o desenvolvimento, né, cognitivo, emocional. A gente trabalha com várias frentes aí, educação financeira, educação de várias formas, com crianças, adolescentes e adultos, com suas famílias, né? E para fazer o nosso trabalho, a gente precisa muito aí de dados, de indicadores, para poder mapear esses territórios onde a gente vai abrir operações novas, onde a gente vai começar um projeto novo, ou um território onde a gente vai começar a direcionar apadrinhamentos. Antes da gente começar qualquer tipo de operação, a gente precisa ter esse levantamento de dados, por isso que aí a gente está em parceria com a PUC Minas desenvolvendo o índice de pobreza multidimensional, né? Porque ajuda muito a gente, primeiro, mapear a situação de pobreza e mapear a situação das crianças naquele município, né? A questão da segurança alimentar, questão de acesso à água, questão de mortalidade infantil. Então, são várias questões que a gente analisa antes de começar um projeto. Então, eu achei esse desafio muito legal, eu acho que vai contribuir muito com a gente aí, até porque o IPM precisa ser atualizado, né? Logo a gente vai ter os dados novos aí do novo censo, e por enquanto a gente não está usando o IPM, porque a maioria dos dados são de 2010, a gente está muito carente aí de dados novos para poder usar nos nossos projetos, nas nossas novas operações, e esse desafio vai ser muito bom para a gente. E uma dica que fica é que tentem o máximo possível desagregar os dados por município. Eu sei que é difícil, né? Mas com o censo aí a gente consegue, né, com os dados do censo, fazer um bom trabalho aí para desagregar por município, porque para a gente, quando a gente pegar dados regionais, estaduais, nacionais, não ajuda muito para a gente mapear exatamente a situação de vulnerabilidade de crianças Geralmente a gente tem que mapear por bairros dos municípios, isso é mais difícil ainda, né? Nem o censo vai trazer isso para a gente, de poder mapear por bairros, mas a gente precisa escolher as comunidades que a gente vai trabalhar.
Então, quanto mais vocês forem detalhados aí nos dados e puderem ajudar a gente agradece muito, porque vai colaborar muito aí para o trabalho da defesa dos direitos das crianças, promover o desenvolvimento e ajudar um pouquinho a combater a pobreza também no Brasil, que tem várias organizações aí trabalhando nessa frente no Brasil, mas aqui no Child Fund a gente preza muito aí pelo levantamento e análise de indicadores. Então, agradeço muito aí a oportunidade de estar aqui abrindo com vocês e desejo um bom evento e um bom desafio aí para todos. Obrigada, gente. Tá certo, Giane. Nós que agradecemos, né, a Child Funding por mais uma vez estar aí com a gente. E essa turma que está aqui, eu tenho a esperança que eles vão trabalhar duro aí para a gente conseguir mudar essa realidade. Muito obrigado, Giane. Bom, obrigada, gente. Tá certo. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Márcio de Araújo Benedito, né? Ele é superintendente de Educação, Talentos e Cultura do SERPRO. O Márcio ele é formado em letras, né, com especialização em gestão de tecnologia da informação, né, e comunicação na educação, é empregado do SERPRO desde 2007, né, onde ele atua com educação à distância, gestão de conhecimento e educação corporativa. Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos e todos. Muito feliz de estar aqui com vocês no evento desse. O SERPRO é a maior empresa pública de TI do mundo. É a empresa que viabiliza o governo digital e serviços para a sociedade brasileira. A gente é mais conhecido pelo imposto de renda, mas a gente está na carteira de habilitação de todos, o Renavan do carro de vocês é a gente que faz. Aquela comprinha que você faz na Shein, no AliExpress, só chega no Brasil porque é um sistema do SERPRO. E a gente está presente em passaporte, portos, aeroportos. Na verdade, o que a gente não faz é só o Enem, a Previdência e a eleição. Todo o resto de TI de governo é a gente que faz. E saúde também. Vacina a gente ainda não faz. A gente tem uma frente de inteligência artificial e inteligência de ciência de dados bem forte. A gente já, por meio de cooperação com instituições de ensino, a gente gerou grandes trabalhos, inclusive uma patente que foi licitada a partir de uma cooperação com a UFMG. E para esse momento aqui, a gente tem as nossas APIs, que estão disponíveis por meio da loja SERPRO, que vocês podem explorar e utilizar os dados para fazer a criação, né? A gente tem aí o problema da fome como um problema relevante, mundial, um problema histórico e endêmico da humanidade, e a inovação é uma solução brilhante, uma solução criativa para um problema relevante. E não tem problema mais relevante que a fome. Então, que vocês contem com o SERPRO, com o nosso apoio para serem criativos e gerar soluções inovadoras para que a gente possa resolver esse problema grave e endêmico que é a fome. Muito obrigado a todos e sucesso na empreitada. Obrigado aí, Márcio, pela apresentação, né? Então, o SERPRO é uma empresa também parceira aqui da nossa competição. Bom, vamos passar aqui para a próxima. Eu vou passar, então, a palavra aí para o Cláudio Lúcio, né, da empresa A3 Data, ele é sócio fundador. O Cláudio ele tem mais de 25 anos de experiência, eu conheço ele já tem muito tempo também, né? Já conduziu mais de 60 projetos na área de dados, é doutor em modelagem matemática e computacional pelo Cefet, Minas Gerais, mestre em informática pela PUC Minas, especialista em estatística pela UFMG e gestão pela Fundação Dom Cabral. É sócio fundador da A3 Data e professor também de pós-graduação da PUC Minas. Cláudio, com você. Opa, bom, gente, então boa noite, né, para todo mundo. Primeiro eu queria agradecer ao Sandro, ao professor Romeu, né, professor Hugo aí pelo convite. Isso foi bem curioso, porque assim que o Sandro fez o convite, eu levei esse tema para a A3, né, a A3 Data é uma empresa mineira, efetivamente, fundada em 2014. Em 2021 a gente recebeu um investimento da Rede Mater Dei, né, e quando eu levei isso para os diretores, o tema, Child Fund, e o tema em torno do IPM, né, o Jane, isso gerou muita atenção, né? A A3, assim, só para falar um pouco mais para quem não conhece,
o nosso Golden Circle, né, que é a motivação, o porquê que a empresa existe, a gente usa o termo que é empoderar pessoas através dos dados, né? Eu acho que não tem nada mais alinhado do que com essa motivação que a gente vai trabalhar com esses dados, né, em torno aí do IPM, e eu imagino que a gente vai conseguir fazer um trabalho excelente, né? Além de insights, né, as potencialidades de IA que a gente tem hoje, de machine learning, de insights, né, de aplicar estatística nesse universo de dados, eu acredito que a gente vai conseguir trazer resultado extremamente relevante, como o Márcio acabou de falar para a gente, em cima desse tema, né? Então, assim, eu particularmente, eu pedi ao Santo para participar, né, das avaliações, estou muito animada, esse é um tema que faz muito sentido para a gente, como A3, mas também a cada um de nós como cidadãos, né? É um problema generalizado no Brasil, essa questão da distribuição, né? E a gente se vê, sobre um certo aspecto, bastante privilegiado por ter acesso a essas tecnologias, né? E eu acho que é um pedacinho do que a gente pode fazer, contribuindo e participando aqui nessa competição, né? Então, assim, eu espero que cada um de vocês que vai participar realmente saia diferente, né? Aprendendo, entendendo mais sobre um pouco o mundo de dados e aplicando essas tecnologias que a gente tem hoje, e com uma grande esperança que a gente possa contribuir com a Child Fund, né? Então, eu queria desejar boa sorte para todos e podem contar aí com a gente e vamos fazer dessa competição ser um marco, né? Para que a gente possa fazer outras e ter outras aí para o futuro. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Cláudio. Bom, na mesma linha, né, eu tenho aí também o Arley, que também foi colega, e o Arley, ele é da empresa Framework Digital, Arley Duque, né, vai poder falar aqui um pouquinho para vocês. Ele é COO, né, trabalha à frente das operações da empresa, executivo com mais de 25 anos de experiência em transformação digital e produtos de software e operações de TI, tem profundo conhecimento em estratégia e produção de produtos digitais e métodos ágeis. É graduado pela PUC Minas em Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Informação, pós-graduado em Gestão, com ênfase em projetos pela Fundação Dom Cabral e formado pela Minksey Academy. Arley, com você, meu caro. Boa noite a todos. Muito feliz pelo convite, né? Agradecer ao professor Sandro. Né? Acabei de ver o professor Hugo, né? Talvez ele não se lembre de mim, mas fui seu aluno, professor Hugo. Então, assim, boas lembranças, né? A PUC é uma universidade. A PUC é uma universidade que tenho né, muito carinho, né? Gosto demais. Já venho há muitos anos fazendo parcerias de vários assuntos, né? A história da minha família toda envolve a formação dentro da PUC Minas, até para que você saiba, meus irmãos, minha irmã, a minha mãe. Inclusive, nesse projeto especificamente, eu tenho, né, uma alegria dupla, porque minha mãe ela foi formada em serviço social pela PUC. E a grande especialização da vida dela foi no direito, né, da criança e do adolescente. E, nos seus últimos trabalhos, vulnerabilidade alimentar. Então, assim, casou demais com a história, né, de tudo que aconteceu na minha família. Então, e fiquei muito contente mesmo do convite. Só para vocês terem uma visão, eu sou da Framework Digital, né, que é uma empresa aí mineira, né, de Belo Horizonte, com 12 anos de mercado, tá? Somos mais ou menos 550 frameworks, e o nosso foco de atuação é ajudar os nossos clientes na jornada de transformação digital, né? Seja com consultoria para orientar em como fazer esse processo acontecer, ou no desenvolvimento de produtos digitais. E nessa jornada, a utilização dos dados, a exploração dessas informações, elas são extremamente importantes para a gente, né? Já tivemos alguns clientes aqui, inclusive, que são comuns, como a 3Data, né, também. Então, a gente está junto aí em alguns processos. E tenho certeza que esse trabalho, né, acredito muito nos dados, acredito muito na ciência de dados, e
e principalmente aplicada a uma nobre missão, né? Uma missão totalmente humana. Então, essa dificuldade que o Brasil tem de se distribuir renda, né? de tirar as pessoas da miséria, né? Da fome. Então, eu acho que é um projeto assim, excepcional e fico muito feliz da oportunidade da Framework poder ajudar de alguma forma. Tá? Muito obrigado novamente, professor Sandro, e vamos seguir aí. Né? Valeu. Tá certo, Arley. Pessoal, então, né, agradeço aos representantes das empresas, né, por favor, continuem aí com a gente, que a gente ainda tem algumas iterações aqui. Eu devo agora, então, oficializar para vocês a competição em termos de informações, tá? Eu compartilho aqui no chat, depois vocês podem clicar e acessar para conhecer um pouco mais o desafio, tá? Mas eu vou começar, pessoal, compartilhando aqui a minha tela para vocês, por meio do link, né, icei.pucminas.br/desafio dados, vocês vão conseguir, né, ter essas informações. O que eu estou falando aqui em compartilhar o site é porque eu acho que nada mais, né, adequado do que a gente começar já falando do desafio, já entrando nele e já mostrando onde que as coisas estão. Né? Então, nós temos o site aí com uma imagem, né, que inclusive deve a gente ir trocando ao longo do tempo, né, representando sobre diferente ótica o nosso desafio. E aí é o seguinte, né, eu vou inclusive pedir o Paulo Fernando daqui a alguns instantes para poder falar um pouquinho para a gente, mas esse desafio, né, ele é o primeiro de outros que poderão vir, né, por isso que é denominado primeiro, onde a gente está focado em investigar a pobreza no Brasil. É um trabalho, de certa forma, de análise descritiva, no sentido de olhar o que está acontecendo. Tá? Então, a gente disponibiliza aqui para vocês, tem um link onde vocês podem baixar a base de dados, vocês vão conhecer. Ali dentro tem uma espécie de dicionário de dados com informações, o que significa, né, dentre os arquivos disponibilizados, o que significa o IPM, entre outros atributos dessa base, então isso está descrito. Obviamente que se vocês tiverem dúvida, podem fazer contato com a gente também. Tá? Mas, basicamente, o objetivo aqui é gerar informação, conhecimento, insights sobre a pobreza no Brasil em suas diferentes escalas, né? Então, por regiões, por que não por estado, né? Ou por município, ou de forma desagregada, por meio, né? Analisando, será que o sexo masculino, feminino é impactado de uma forma diferente, raça, cor, entre outros, tá? Bom, podem participar da competição alunos da PUC Minas, né, alunos de graduação, pós-graduação, né, estão abertos a essa participação, tá? E antes da gente avançar aqui nos pontos, eu acho que eu já vou pedir aqui o professor Paulo Fernando, para poder falar um pouquinho para a gente aí. Você pode, Paulo, sobre a base de dados? Beleza, posso sim. Só compartilhando aqui, o professor Paulo Fernando, ele também é coordenador do Núcleo de Inovação Social, né, e está aí também no nosso Instituto de Ciências Exatas e Informática e no programa de pós-graduação em Geografia, né? Vai lá, Paulo. Beleza. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, para poder apresentar um pouco melhor a estrutura de dados. Imagino que vocês já estejam vendo aí a tela, ou não. Beleza. Bom, então, pessoal, primeiro agradecer, né, essa oportunidade de o NIS estar envolvido num evento tão importante, tão grande, né, envolvendo aí praticamente a PUC toda, um evento que com certeza trará frutos para o futuro, como a própria Giane falou, né, apesar dos dados que a gente vai trabalhar aqui agora serem de 2010, do censo 2010, mas tudo que a gente vai discutir aqui poderá ser replicado e atualizado quando saírem os dados do censo 2022, porque esses cálculos, nós com certeza refaremos os cálculos quando saírem os dados do censo, né? E aí os insights que vamos tirar aqui com essa competição, com certeza poderão ser aproveitados aí na apresentação futura, né? Então, o NIS é o Núcleo de Inteligência Social, que é uma parceria entre PUC Minas e o Child Fund Brasil. Ele tem essa motivação, né, de estar envolvido com a revolução tecnológica, de ser uma parceria entre a universidade e a sociedade civil, particularmente o Child Fund Brasil, está envolvido com as mudanças próprias do terceiro setor e outras instituições, e com a Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, eu vou
avançar lá para os dados mesmo, né? Então, essa aqui são os indicadores, né? Esses são os temas, né? Os objetivos de desenvolvimento sustentável que norteiam muitos trabalhos do NIS, tá? Do Núcleo de Inteligência Social. Mas entrando diretamente aí na proposta de trabalho, discutindo um pouco sobre os dados, reforçando também o que o professor Cláudio falou aí sobre empoderamento, né, através dos dados. Essa é uma visão do NIS, né, que, olha, usar o dado para o bem, promover a transformação social a partir de dados e mensurar, medir para poder mudar. E sendo assim, então, nós temos os dados que estão disponíveis em escalas geográficas. Primeiro, Brasil. Então, nós temos o IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional do Brasil. Nós temos a escala de grandes regiões. Então, nós temos região norte, região nordeste, centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Então, temos o IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional, para cada uma dessas grandes regiões que vocês podem explorar. Depois baixamos para unidades da federação ou estados, né? Tem aí também o Distrito Federal e tal. Então, unidades da federação. Aqui no caso, então, nós temos a Bahia. Então, nós temos o IPM e todos os indicadores agregados por unidades da federação que podem ser explorados. Temos depois os dados da escala de município. Então, não quer dizer que vocês vão trabalhar com todas as escalas, mas são possibilidades que os dados que foram disponibilizados para vocês permitem essa agregação e desagregação por Brasil, grandes regiões, unidades de federação e municípios. E para entender um pouco dos dados, né, e o que foi discutido, ou que vocês vão discutir, esse índice de pobreza multidimensional, ele foi calculado, pensado em 4 dimensões. Então, a gente não acredita que apenas a questão monetária consegue medir a intensidade ou a diferenciação da pobreza. Então, nós temos aqui 4 dimensões que tentam explicar como a pobreza se manifesta. Então, temos a educação, temos a dimensão trabalho, a dimensão padrão de vida e a dimensão saúde, que estão disponíveis na documentação que vocês têm aí, tá? Dentro de cada dimensão, nós temos alguns indicadores, cada um dentro da sua dimensão com mesmos pesos. Isso faz parte da metodologia da OFF, né, que da Oxford, para cálculo e avaliação de pobreza. E aí, então, apresentando agora uma planilha para vocês, quando vocês abrirem lá os dados, vocês verão planilhas como essas aqui, ó. Então, eu tenho lá código do município, porque lá no mapa, cada polígono, ou F, ou o que for, é identificado por um código no IBGE. Então, o município tem um código com 7 dígitos. A região, a grande região norte, sul, é identificada por um dígito. A UF por 2 dígitos. Então, cada dado ele tem já a sua codificação, que tem também explicitada num arquivo chamado Dicionário das Variáveis. Então, vocês vão conseguir encontrar o que significa esse 1, o que significa o 2, o 11, tudo isso está no Dicionário de Variáveis. O que é quantidade, né, QT-DOM? Então, lá no Dicionário de Variáveis, nós temos, olha, QT-DOM é o número de domicílios numa determinada situação. QT-DOM, pobres, número de domicílios, pobres, e aí vai, a gente vai trabalhando com essas questões, né? O PES, eu estou calculando o número de pessoas, então, quantidade PES, número de pessoas em determinada situação, e aí vai. É importante identificar aqui que vocês vão encontrar, às vezes, a quantidade de pessoas como um número fracionário, mas não é interessante que esse resultado seja apresentado de modo fracionário, porque a quantidade de pessoas tem que ser um número inteiro. E por que acontece isso? É pela forma como os dados são disponibilizados pelo próprio IBGE no censo demográfico, e tem aí um fator de ponderação que acaba provocando esses decimais. Então, quando eu falar de quantidade de domicílios e quantidade de pessoas, vocês podem estranhar o fato de encontrar decimal, mas é por causa dessa ponderação estatística que é feita pelo próprio IBGE. Mas é interessante que os resultados de quantidade sejam apresentados, né, como número inteiro, né? Então, vocês terão essa planilha com várias variáveis, né? Quando a gente tem, então, o IPM, é o Índice de Pobreza Multidimensional,
Lá para frente, nós temos alguns outros indicadores que contribuem para a análise, né, para a associação, mas que vocês podem explorar outros indicadores. Então, o IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IVS, que é o Índice de Vulnerabilidade Social, o IBU, que é o Índice de Bem-Estar Urbano, e aqui o número renda é uma variável numérica de renda da média, né? Então, nós temos essa estrutura de dados que está colocada junto lá com o dicionário de variáveis e, inclusive, com a desagregação. Então, na hora que vocês pegarem as planilhas de desagregação, quando falar sexo 1, vocês sabem que é homem, que é sexo 2, significa mulher. A desagregação por raça, como a Giane também comentou, né? A desagregação por município é importante, mas também a desagregação por sexo, por raça, sexo e raça-cor. Então, toda a codificação que vocês vão precisar para tratar esses dados estão nesses arquivos dicionário de variáveis. Aqui, como eu falei, os códigos das unidades espaciais, então, a região norte tem o código 1, unidade da federação, código 11. Então, tudo isso como referência no dicionário de variáveis. Caso a gente tenha esquecido, deixado passar alguma informação importante, é só entrar em contato que a gente pode esclarecer, colocar lá no site alguma errata ou algum complemento sobre a explicação dos dados, tá? Mas, especificamente sobre o IPM, eu gostaria de conversar, para finalizar, Sandro, com esses 3 itens aqui, tá? E depois nós teremos um tempo aí para tirar dúvidas, né? A gente pode complementar com outras questões. Então, vamos lá. O IPM, que vamos dizer, foi o objetivo principal do nosso trabalho, gerar o índice de pobreza multidimensional. Quanto maior esse índice, maior a pobreza multidimensional naquele município, naquela UF ou onde for. A incidência está relacionada com a porcentagem da população, ou número de domicílios, ou número de pessoas que estão em situação de pobreza. É a incidência. A intensidade nós vimos aqueles indicadores. Então, um domicílio, né, ou um município que seja lá, que tenha uma intensidade de 35, por exemplo, quer dizer que aquele domicílio esteve privado em 35% daqueles indicadores. Por exemplo, trabalho infantil, lá naquele domicílio, tem alguém em situação de trabalho infantil? Se tiver, a gente considerou aquele domicílio como privado, né, na dimensão ou no indicador trabalho infantil. Então, esse é o indicador, são 14 indicadores. Então, essa intensidade está relacionada com a porcentagem dos indicadores em que aquele domicílio é privado. Então, se um domicílio tivesse lá uma intensidade de 100, quer dizer que ele foi privado nos 100 indicadores, ou seja, nos 100 indicadores apareceu o problema para aquele domicílio, tá? Então, essa é a intensidade. E a incidência, como eu falei, é a porcentagem da população que está em situação de pobreza. E aí, numa ponderação desses 2 indicadores é que nasce o índice de pobreza multidimensional. É uma multiplicação desses 2 indicadores que vai levar ao índice de pobreza multidimensional. Bom, Sandro, acredito que sobre os dados, numa passagem rápida aqui, é isso. Se você precisar que eu detalhe mais alguma informação ou algo mais, eu fico à disposição, mas na torcida de que vocês pensem o seguinte, os dados são de 2010, eles não retratam a realidade de hoje, mas o trabalho que será desenvolvido promoverá insights, maneiras de enxergar como a pobreza se manifesta no espaço brasileiro e na diferenciação entre raças ou entre sexo. Isso provocará novas maneiras de explorarmos os dados do censo 2022. Então, apesar de não ser um retrato atual, ele provocará insights para uma nova abordagem ou abordagens mais atualizadas e com novas tecnologias para a exploração dos dados do censo 2022. Então, fico na torcida de que apareçam aqui ótimas oportunidades,
ótimas alternativas para se explorar e evidenciar como a pobreza se manifesta, porque, como foi dito, se a gente tem a informação, a gente tem como trabalhar e tentar reduzir ou mitigar, pelo menos, grande parte dos efeitos da pobreza, que é um grande problema não só no Brasil, mas como no mundo todo. Sandro, te passo a palavra, fico à disposição para dúvidas aqui. Tá certo, Paulo, obrigado, acho que foi esclarecedor. Eu vou tentar ser breve aqui e a gente vai abrir aí um tempo para as pessoas poderem perguntar, tá? E aí, inclusive, dúvidas sobre a base de dados, outras questões, tá? Pessoal, voltando então aqui ao website oficial da competição, né? O link já está no chat aí para vocês. A gente tem aqui uma informação que diz o seguinte, olha, os dados disponibilizados poderão ser explorados de forma estatística ou com o uso de aprendizado de máquina, né, inteligência artificial, e os resultados devem ser apresentados usando recursos de visualização de dados. O que eu quero dizer é o seguinte, o que vocês têm que entregar no final das contas é visualização de dados. Então, isso aqui poderia ser chamado até uma competição de visualização de dados, mas é lógico que a gente não deu esse nome porque a ciência de dados ela vai além da visualização. Ela tem a parte de tratamento, ela tem várias questões envolvidas aí, tá? Então eu domino estatística, eu estou aprendendo, estou tendo uma disciplina, enfim, quero fazer um estudo estatístico, né? Uma análise numérica em cima dessa base de dados. Pode ser feito? Claro, desde que você gere gráficos, que você gere apresentações, isso é muito bem-vindo. Inclusive, a visualização não precisa ser só gráfico, pode ser um infográfico, né? Pode ser algum recurso até de interação. Eu sei que tem uma turminha aí que mexe com Power BI e tem interesse, mas não precisa nem envolver programação para isso, tá? Então, isso aí é uma consideração. A outra coisa, a base de dados está disponibilizada aqui, mas a gente conversou, né, no âmbito da competição, e se você entender que esses dados você pode, vamos dizer assim, enriquecê-los com outras fontes externas, não tem problema. Vou dar um exemplo. Se você tiver conhecimento de uma base de dados que traz questões sobre saneamento básico dos municípios ou doenças, e você quiser buscar e fazer uma associação entre essas coisas, pode ser feito também. Tá? Mas é lógico que a pergunta principal aqui tem que ser, né, respondida, que é como a pobreza se manifesta no território brasileiro. Tá? Vamos lá, daqui a pouquinho, então, terminando aqui, eu abro para vocês aí para perguntas. Já teve uma pergunta aqui no chat, que é quem pode participar. Tá? Então, podem participar alunos de graduação e pós-graduação da PUC Minas, e cada equipe pode ter de 1 a 6 alunos, tá bom? Pode ter um só? Pode, claro, 3, então é uma composição. Okay? Isso deve facilitar muitos alunos, né, que já trabalham em grupos a pensarem em competir dessa forma. Tá? Bom, se é uma competição geralmente tem prêmio. Né? Então, a gente tem aí como um elemento principal para vocês aqueles 3 melhores trabalhos, né, ou equipes, avaliadas por um comitê formado aí, né, por pessoas indicadas pelas empresas. Essas pessoas elas receberão um destaque e reconhecimento quanto ao mérito alcançado. Então, a PUC Minas, né, vai, de alguma forma, fazer esse reconhecimento público, deve emitir um certificado, algo nesse sentido, para que você possa, primeiro, né, sentir que o seu trabalho ele foi um trabalho reconhecido, não foi um trabalho em vão. E segundo, né, isso você pode colocar como maneira de enriquecer o seu currículo. Né? Imagina só, participei de uma competição, fiquei bem colocado. Né? Então, isso é muito interessante e enriquecedor. Tá? Nós ainda estamos avaliando também algumas outras premiações adicionais com as empresas parceiras que a gente tem aqui na competição, tá? E tendo alguma informação nesse sentido, a gente vai fazer a divulgação disso, né, pelo próprio site e também pelas redes sociais do ICEI, Instituto de Ciências Exatas e Informática. Daqui a pouco eu coloco aqui para vocês seguirem aí também, tá bom? Bom, pessoal, entregas. Nós estamos trabalhando com o cronograma do dia 2 de novembro. A gente sabe que é um feriado, mas é exatamente, colocamos nessa data, que dá tempo, quem ainda tiver um tempinho, né, de poder fazer, né, dar um esforço final. Tá? Vai ter um link aqui para vocês fazerem a submissão. Esse link deve ser disponibilizado agora no dia 2 de outubro, na segunda-feira. E o que a gente vai pedir para vocês? Observem que o que vocês têm que informar são coisas relativamente simples, porque a gente está interessado no resultado final. Tá? Então, o título do trabalho, obviamente, tem que ter. Tá? Os autores, aí, por favor, coloquem o nome de cada um, nome completo, e-mail, o curso que está matriculado. Tá?
É um texto resumo, nós não estamos falando aqui para vocês escreverem um documento de 8 páginas, não é isso. Se isso couber, né, em 2, 3 parágrafos, melhor. Na verdade, a gente está até limitando o número de palavras, então, ou seja, é muito curtinho, tá, pessoal? Mas vocês vão descrever as hipóteses que vocês estabeleceram, né? Então, assim, será que a pobreza, vamos colocar assim, o índice de pobreza, ela é proporcional algum outro indicador que tem na base? Vamos supor que você tivesse essa hipótese. Então, você vai descrever isso, você vai mostrar como que você vai responder a essa pergunta e de fato, né, falar qual foi o resultado alcançado. Isso de uma maneira textual, tá bom? Esse resumo. E, por fim, você vai apresentar o gráfico ou o elemento visual que você gerou. A gente vai colocar aí uma opção no sistema para você anexar, se você tiver feito uma imagem, por exemplo, se tiver uma planilha eletrônica, ou se você fez de uma forma mais iterativa, a gente coloca uma URL, se isso estiver hospedado de alguma maneira, desde que a gente consiga executar isso dentro de um navegador, né? Então, sei lá, pessoal que gosta de usar Python, mandar o link do notebook, né? Ou Power BI, ou mesmo uma planilha eletrônica que tiver em nuvem também, enfim. Então, a gente deixa dessa maneira. Tá? Bom, critérios de avaliação. Como que esse trabalho vai ser avaliado? Nós temos aí pelo menos 5 critérios aqui, né, que são relacionados a esses itens que vocês vão entregar. Então, essa definição da hipótese, ela está clara para vocês. A gente vai colocar até um resuminho depois, para vocês entenderem isso melhor. Foi claramente definido qual é a pergunta, o que eu estou buscando responder, faz sentido, está conectado essa hipótese ao tema principal, tá? A metodologia, então vamos supor, você pegou, baixou a sua base de dados, você removeu alguns atributos, algumas colunas, você fez uma limpeza, você calculou uma média ou gerou um desvio padrão, fez uma análise estatística, descreve isso na metodologia. Isso vai ter 10% do peso. Tá? A inovação e a criatividade, que tem a ver, né, um pouco com os resultados, mas não só com o resultado, com a pergunta, com o que você está fazendo, o quão criativo isso, né, que você está se propondo a mostrar. A qualidade da visualização dos dados em si também, então imagina, aí já fica até uma dica, né, a gente que dá aula de visualização de dados, aquele gráfico onde o eixo X e o eixo Y não tem o rótulo, eu não sei o que significa o eixo X nem o eixo Y, isso já perde qualidade, né? Então, isso tem que estar melhorado. Tá? E uma análise crítica dos resultados, tá bom? Então a gente pede que vocês, na hora que apresentarem esse resumo dos resultados alcançados, né, que vocês façam uma análise em torno disso, não é só, olha, mostrou esse número, não, e aí? Né, qual que é a conclusão que você tira? Então isso também entra aqui como um peso, tá? Como um critério com peso de 20% nessa avaliação. E para finalizar aqui, o cronograma, a gente está fazendo o lançamento hoje, tá? A gente vai colocar o link, inclusive, aliás, acessando depois o site do ICEI Talks, vocês vão conseguir assistir esse vídeo novamente, se quiser tirar alguma dúvida, quiser compartilhar com integrantes da equipe que não puderam estar presentes, tá? A submissão está aí para o dia 2 de novembro. Na sequência, nós vamos fazer uma avaliação interna desses trabalhos que forem desenvolvidos e nós teremos aí a divulgação dos vencedores a partir do dia 15 de novembro. Só mais uma informação ainda nesse cronograma. Pode ser que durante a primeira quinzena de outubro, ou seja, vocês têm um mês para fazer, né? Nos primeiros 15 dias, a gente disponibilize para vocês algumas palestras, né? Então a gente está fechando aí, vou conversando ainda com as empresas, já comecei essa conversa com algumas, a gente deve ter algumas palestras com alguns temas que podem ajudar vocês no desafio. Né? Então, uma delas que a gente está conversando com o Serpro, por exemplo, sobre Data Analytics, né? Ou visualização de dados numa empresa. Então, para vocês conhecerem, ver com que tipo de ferramenta se trabalha, né? A gente deve buscar uma palestra ainda sobre engenharia de dados, que é como trabalhar esses dados, fazer a preparação, tá? Então, alguns temas podem surgir aí no meio e a gente vai colocar essas informações aqui no cronograma e também disponibilizar nas redes sociais do ICEI, tá bom? Bem, essa organização desse programa ela está sendo feita aqui pelos professores, vocês podem conhecer já alguns deles, né? A maioria estão aqui presentes, né? Nós temos o professor Hugo, que é coordenador do curso de Ciência de Dados, o professor Marco Paulo, que é coordenador do curso de Banco de Dados e também trabalha com o professor Hugo. Paulo Fernando se apresentou aqui como o coordenador aí do NIS.
Nós temos a professora Simone, que está nos ajudando, né? O próprio professor Max também, aí dentro do ICEI, e nós temos alguns outros colegas, né? O professor Lesandro, eu tenho que atualizar aqui também está colaborando bastante aí com a gente, tá? É isso. Então, essa página ela pode ser atualizada, a gente trazendo mais algumas informações, mas vocês podem chegar na organização do evento, nessas pessoas também. Se for lá no Teams, né, mandar uma mensagem por lá, pesquisar pelo nome, vocês conseguem chegar em cada um desses para poder ajudar vocês, tá? Mas se quiser também pode usar o e-mail engcomp@pucminas.br para mandar alguma informação e alguma dúvida, né? E estão aqui a nossa relação aqui dos parceiros e de quem está realizando esse evento, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria ter compartilhado nesse momento. A gente ainda tem alguns minutos e abrir aí para dúvidas, para interações com vocês também. Antes de abrir para dúvidas, Santos, só rapidinho. Sim, Hugo. Mas é fazer o marketing, né, do pessoal aqui, né? Eu fiz esse levantamento, eu estava até olhando no SGA aqui o nome de alguns alunos, mas aí eu fiz a pergunta aí no chat. Então, nós temos alunos que eu consegui detectar aqui, ó, de 5 unidades da PUC já diferentes. Eu detectei alunos do Barreiro, alunos da PUC Minas Virtual, Sistemas de Formação EAD, Ciências Econômicas EAD, Poços de Caldas, Praça da Liberdade, Coração Eucarístico, São Gabriel, tá? Então, 5 unidades da PUC presentes, alunos de mais de um instituto, a grande maioria realmente é do ICEI, mas temos alunos da engenharia química, né? Vários alunos das ciências econômicas. Eu acho que vai ter um trabalho aí socioeconômico muito bom, viu, Paulo? Porque os alunos da ciência econômica estão empolgados aí, ó. Isso vai ser muito bom. É um conhecimento que vai agregar. Então, obrigado a todos aí, né? Mostrando a importância do tema e a abrangência, tá? É isso mesmo. E aí, pessoal, bom, até a gente encaminhando aqui no sentido das dúvidas, né? Eu vi até um comentário, né? Quase um mês para fazer uma tese de doutorado. Pessoal, não é. Inclusive, eu e o Hugo, na semana que vem, a gente deve fazer uma palestra mostrando para vocês uma resolução desse trabalho. Tá? Então, assim, a gente vai, como se a gente fosse um competidor. E a gente vai mostrar isso para vocês em menos de 20 minutos, como que poderia fazer. Lógico, esse resultado que a gente vai gerar é o mais significativo? Não necessariamente, mas só mostrando para vocês, a gente vai pegar uma ferramenta, a gente vai fazer isso com planilha eletrônica, para vocês terem noção, né? Como é que a gente trata, o que a gente escolhe. Então, acompanhem aí as nossas redes sociais do ICEI, para vocês poderem vocês receberem isso, tá bom? Então, essa era uma informação aí, tá? Vamos lá, mais alguma dúvida aqui? Sobre certificado de participação, tá? A gente tem ainda a questão, né, de fazer um destaque para os melhores projetos, tá? Mas a gente pode sim seguir com essa ideia de ter um certificado para quem participar, no sentido, olha, eu mandei o meu projeto, né? Tem um projeto interessante, mesmo que isso não vire, vamos dizer assim, né, o melhor projeto, ou estiver entre os melhores, mas eu acho que a gente pode viabilizar isso sim, né? E não é nada muito complexo não, tá? Pessoal, essa atividade vocês podem fazer com colegas de qualquer curso, de qualquer unidade, não tem a menor relação com turma nem com disciplina, tá bom? Eu sei que tem alguns alunos perguntando aqui, porque tem algumas disciplinas que estão sendo propostos esse trabalho dentro da disciplina, como a disciplina que eu e o Hugo ministramos lá de Introdução a Sistemas Inteligentes, tá? Mas aí vocês têm que olhar a regra lá da disciplina. Na competição como um todo, podem ter alunos de diferentes origens, desde que estejam dentro da PUC, tá? É possível participar, você tem que ser aluno da PUC Minas, basicamente isso, para poder participar. Ok? Teve um aluno que perguntou aqui, acho que o Matheus, né? Matheus, eu acabei esclarecendo aqui no sentido que a temática do trabalho aqui, desse desafio, ela se parece com o que está lá dentro da disciplina de Introdução a Sistemas Inteligentes. Só que lá na disciplina são solicitados outros elementos para entrega. Aqui é um resumo, tá? Lá você tem que fazer um texto, lá tem um outro contexto, porque é uma disciplina de um semestre, né? Então é de uma outra forma, tá bom? Santo, posso fazer um comentário aqui? Claro, Paulo. Beleza. Pessoal, só um comentário, eu vi alguns perguntando aí se podem, né, usar outros dados além dos que foram disponibilizados. Claro que sim, né? É desejável até. Só alerta que deve-se tomar cuidado com o seguinte, hein?
os dados são de 2010. Se você for pegar outros dados, você vai pegar dado mais atual, 2020, 2022. Cuidado com essa compatibilização e com a comparação. É interessante, trará até boas discussões, mas tem que tomar cuidado com esse gap temporal que existe aí, tá? Muito bem. É isso mesmo, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sobre rigor acadêmico nessa atividade, pessoal, é lógico que o rigor acadêmico, ele não é só uma questão de formatação de trabalho, né? Ele também passa pela, vamos dizer assim, pelo conteúdo que está sendo gerado, né? Então, nesse sentido, a gente espera que vocês façam análise, né, enquanto alunos, com a consciência, né, com as devidas críticas, é mais nesse sentido, sabendo interpretar, né, e escrevendo de maneira formal. Nós estamos falando de um trabalho formal, então, assim, o resumo que você tem que mandar, você vai escrever de maneira formal. Acho que seria essa a única restrição que nós temos. Se alguém mandar algum, vamos dizer assim, algum trabalho onde estiver entregando algum resultado e precisar também, pessoal, de usuário e senha para a gente acessar, vocês têm que colocar essa instrução, tá bom? Senão vai ficar difícil, quer dizer, poderá ser inviável analisar. Então, essa é só mais uma observação. Bom, eu acho que a gente está chegando aqui ao final. Não sei se... Vamos ver se tem... Tem uma pergunta aí, Sandro. Tem? Do Arthur, né? Entregas em Power BI precisam ser postadas publicamente? Olha, a gente vai disponibilizar o URL, tá? Então, se tiver uma instrução de como utilizar, como acessar o conteúdo, tudo bem, tá certo? Então, assim, a gente está preparado, por exemplo, para trabalhar com Python, né? Se você mandar um arquivo de Power BI, se você conseguir dar acesso a ele, é mais fácil, né? Mas se mandar um arquivo, né, que é o PBIX, né, a gente avalia aqui também, tá? Pode usar, em tese, qualquer ferramenta. Se você conseguir gerar o resultado, às vezes, num PDF, até fica mais fácil da gente avaliar, do que ficar abrindo softwares proprietários, né, para poder conseguir fazer essa análise. Mas eu sei que alguns recursos visuais, eles são mais iterativos. Aí fica um pouco mais difícil, né? Tem um comentário aí, Sandro. Posso fazer uma regressão linear pelo método MQO no R, né? A pessoa pode usar os recursos, mas vamos lembrar que o visual é muito importante. Né? Acho que tem que tentar mostrar visualmente a regressão, né? Geralmente você consegue com uma reta, né? Agora, só uma observação é o tempo, né? A base de dados ela é de um período. A gente geralmente usa a dimensão tempo para fazer regressão quando a gente tem muitas amostras ao longo do tempo. A amostra aqui é toda 2010, né, Paulo? Sim, tudo 2010. O resultado tem que ser visual. E da Mila, perguntou aí. Beleza. Bom, pessoal, acho que agora, né, a gente vai aproximando do nosso horário de término aí também. Muitos agora têm aulas, né, já têm compromissos. Então, o Max, né, Hugo, Paulo, Arley, Márcio, Marco Paulo, todos vocês, né, agradecer, né, vocês e ao público aí também pela participação, tá? Não sei se o Max tem alguma consideração final para fazer. Sandro, acho que agradecer a todos que participaram do evento e desejar boa sorte aí a todos que vão, né, submeter trabalhos. Eu acho que é importante, talvez muito mais do que um trabalho para pegar, deixar dentro da gaveta, é a oportunidade de fazer um trabalho que, quem sabe, é a sementinha de algo que pode ser positivo aí, né, para o nosso país, para a nossa sociedade. Então, boa sorte aí a todos e temos um encontro aí, né, a partir do dia 2 de novembro, quando a gente vai ter os trabalhos e nas palestras aí, né, que o Sandro comentou, a gente vai compartilhando nas redes sociais do ICEI. Muito obrigado a todos. Sandro, volto a palavra para você. Obrigado, pessoal. Boa sorte a todos vocês aí no desafio. Obrigado aos nossos convidados também que estiveram aqui presentes, representantes das empresas. Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado e sucesso a todos aí na empreitada. Obrigado, Márcio. Obrigado, Arley, obrigado a todos. Cláudio, todos vocês. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Você finaliza, Hugo? Finalizo.